Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Boleiros de Humanas, que é uma produção Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com os meus dois amigos, parceiros e co-apresentadores, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e Gabriel Franco, publicitário, também falando de São Paulo. Vamos primeiro ao Canadá. Gui, como é que você está hoje, cara, nesse final de verão canadense, cara? Alô, Miguel, alô, Franco, alô, caro ouvinte, seja lá de onde você nos estiver estudando esse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui como sempre. E é isso, cara, final de verão, já está fazendo 18 graus em Toronto, mas é isso, cara. Em um mês estará nevando, é uma loucura. Mas enquanto isso, o Brasil pega fogo. Brasília hoje teve recorde de temperatura, não sei como tá em São Paulo, cara, tá quente por aí. Cara, aqui não tá muito quente, não. Teve quente, teve uma frente fria agora que chegou, mas tá uma temperatura amena. Na verdade, aí seria outono aí no Canadá, né, cara? Mas Está para começar, não começou o outono. está para começar, caramba, isso é verão ainda no Canadá, que interessante. Considerado verão. Quando que é o dia de ação de graças canadense mesmo? Dia, acho que 9 de outubro. Ah, tá. Que legal. Bacana, agora então vamos passar a bola para o Gabriel Franco. Franco, como é que você tá, cara, nesse nosso 43º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Tô muito bem. Ainda estou impactado por conta do jogo de logo mais, mas vida que segue, né? É isso. Aos que não sabem, a gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 14 de setembro, por volta das 8h50. Então, daqui a pouco vai começar o jogo de São Paulo contra o Flamengo, válido pela Copa do Brasil. São Paulo perder, já sabem, esse episódio nunca será lançado. Mas é isso. Vamos de placar. Quanto você acha que vai ser? Cara, eu acho que vai ser 3-0 pro São Paulo. Pouco clubismo. 3 gols do Igor Gomes. E você? Eu cravo 2-0 pro Tricolor Paulista. Que é isso? 2-0 pro São Paulo e 5-4 nos pênaltis. Quem vai fazer o último pênalti, cara? Não. Toca nele quem que vai pegou. fazer? O Vidal vai errar um pênalti e Opa! o último pênalti será feito por ele, Igor Gomes. Não tem jeito. O cara que vai... A confiança do Rogério Ceni nunca pairou sobre o Igor Gomes. Mas é isso. Eu estou sendo clubista, hein? Mas se eu acertar 3-0 com 3 gols do Igor Gomes, meu pai, cara, pode ter certeza que próximo Boleiros de Humanas eu canto qual vai ser os números da Mega da Virada. Mas é isso, rapaziada. A gente está aqui no nosso 43º episódio para falar sobre uma vitória brasileira, um caso que é bem legal, que é realmente a conquista do campeonato da Fórmula 2 por Felipe Drugovich, brasileiro, corredor, que agora, inclusive, assinou um contrato com a Aston Martin na semana passada, se eu não me engano, eu não me recordo a data, mas estamos em setembro, né, de 2022, e ele vai ser aí o primeiro piloto da academia da Aston Martin no ano que vem. Então, muito bacana, a gente vai gravar esse episódio. Poucas pessoas acho que conhecem o que é a Fórmula 2, uma modalidade que a gente vai explorar um pouco da sua história no primeiro bloco, no nosso kickoff, que, enfim, parou, voltou, agora voltou de vez, mas é muito interessante, tem suas peculiaridades. Eu acho que vai ser muito bacana esse episódio, não só para a gente conversar um pouquinho sobre o Felipe Drugovich, falar sobre a carreira dele e o que tem para o futuro, mas também explicar o que é de fato a Fórmula 2. Sem mais delongas, então, vamos passando para o nosso primeiro bloco, o Kickoff.
Muito bem, começando agora o primeiro bloco do nosso podcast Poleiros de Humanas. Lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Poleiros de Humanas no programa Podercast, divisão de podcast Jornal Digital Poder 360. E como o Miguel bem falou, nesse bloco aqui eu vou falar sobre Fórmula 2, mas eu vou contar um pouco para vocês sobre a história da Fórmula 2 e como essa categoria se desenvolveu ao longo dos anos, porque ela, como o Miguel bem disse, começou, parou, voltou de vez e tem uma história bem interessante. Porque, para começar, né, mal comparando o automobilismo com o futebol, é inegável que a Fórmula 2 pode ser vista como a segunda divisão do esporte. Mas, diferentemente do futebol, não tem rebaixamento, claro. Mas é na Fórmula 2 que os grandes pilotos tentam impressionar para chegar à Fórmula 1. Porque grandes pilotos como Niki Lauda, James Hunt, Michael Schumacher e Alain Prost são apenas alguns exemplos de enormes pilotos que passaram pela categoria antes de ingressar na primeira divisão do automobilismo, que é, claro, a Fórmula 1. Enfim, a Fórmula 2 é, assim, em geral, e generalizando, né, o último passo antes de um piloto chegar ao topo da carreira futebolística. Mas a categoria oficialmente nasceu em 1946, um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, e inicialmente chamada de Fórmula B. E a categoria foi criada com regulamentos técnicos mais simples e baratos, que consequentemente faziam a categoria ser mais acessível para pilotos, equipes e construtoras. Como vamos ver mais à frente, é bem essa a linha condutora geral da existência da Fórmula 2, para ser uma alternativa barata para pilotos poderem impressionar e demonstrar suas habilidades na pista. Mas apesar de começar em 46, ao longo dos anos a Fórmula 2, que nasceu para ser uma alternativa barata, se tornou também cara e inacessível. Isso levou a FIA, que era a Federação Internacional do Automobilismo, a descontinuar a Fórmula 2 em 85 e introduzir em seu lugar a Fórmula Internacional 3000. Que surgiu com o objetivo de ser o que a Fórmula 2 era quando foi criada em 46, uma opção mais barata, rápida e aberta, que pudesse servir de trampolim para pilotos chegarem à Fórmula 1. Mas, com o tempo, o mesmo que aconteceu com a primeira Fórmula 2 aconteceu com a Fórmula 3000. A categoria se tornou cara e muito competitiva, o que fechou a porta para muitos pilotos e construtores. Isso permaneceu assim até 2005, quando a FIA descontinuou a Fórmula 3000 e inaugurou a série GP2, ou a GP2 Series em inglês. E a GP2, novamente, foi criada pelos mesmos motivos, para ser mais barata e acessível. E para que a competição refletisse a real habilidade dos pilotos em vez da qualidade do carro, a GP2 trazia uma inovação. Exigia que todos os carros usassem os mesmos chassis, motores e pneus. E isso era feito, claro, para que a verdadeira habilidade dos pilotos fosse refletida na pista. E a GP2, em geral, acontecia sempre em circuitos europeus, mas também teve edições em pistas intercontinentais, como na Malásia e na Singapura. E a GP2 formou diversos atuais pilotos da Fórmula 1, incluindo o multicampeão Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Timo Glock e Nico Hülkenberg. O venezuelano Pastor Maldonado e o francês Romain Grosjean também participaram e venceram a GP2, com a construtora francesa ART Grand Prix sendo a mais bem-sucedida da história da GP2, saindo campeã em 3 oportunidades. E é também importante e interessante ressaltar que alguns pilotos brasileiros também saíram da GP2 para a Fórmula 1, mas tiveram carreiras curtas no topo do automobilismo. Por exemplo, Nelson Piquet Jr., que correu para a Renault, saiu da GP2, e Bruno Senna, sobrinho de Ayrton Senna, também saiu da GP2. E Bruno Senna, por sua vez, correu na Renault, Williams e pela Hispania Racing. E mais recentemente, o brasileiro Felipe Nasser também saiu da GP2 para a Fórmula 1 e ele correu pela Sauber. Mas nenhum desses 3 pilotos, infelizmente, tiveram uma carreira muito longeva na Fórmula 1. Mas agora, seguindo o padrão, né, que estamos observando, a GP2, como a Fórmula 3000 e como a primeira Fórmula 2, também se tornou cara e inacessível. Mas, diferentemente da Fórmula 3000 e da primeira Fórmula 2, a GP2 não foi descontinuada. E para amenizar o problema de inacessibilidade e de ser muito cara, a FIA manteve a GP2, mas recriou a Fórmula 2 com esse nome, a Fórmula 2. E na nova Fórmula 2, pilotos competiam entre si em 16 corridas em 8 circuitos. Todos os carros eram idênticos, parecidos com a GP2, e eram construídos pela Williams com motores feitos e fornecidos pela Audi.
A Fórmula 2 era diferente da GP2, porque custava muito menos para participar, era uma competição mais barata e aberta, e se tornou então uma categoria mais acessível para pilotos que tentavam atingir a Fórmula 1. Mas a nova Fórmula 2 não durou muito tempo, durou somente 4 temporadas entre 2009 e 2012, não tendo sido renovada para 2013. Mas agora a última reformulação da Fórmula 2 aconteceu em 2016, quando a GP2 foi rebranded, ou renomeada, e se tornou o campeonato de Fórmula 2 da FIA. A competição começou em 2017 e segue ativa até hoje. E similar à GP2, a Fórmula 2 exige que os carros usem os mesmos chassis, motores e pneus para que a categoria, como a GP2, reflita o mais bem possível a qualidade dos pilotos em si, em vez da qualidade dos carros. E a nova Fórmula 2, a nova Fórmula 2, né, novamente tentou baratear o preço da entrada para pilotos e já revelou alguns pilotos que correm na Fórmula 1, como o inglês George Russell e o monegasco Charles Leclerc. Eu, inclusive, não sabia que o Leclerc era de Mônaco, eu pensava que ele era francês, isso foi uma surpresa para mim. Mas com isso chegamos ao presente, em que o campeonato de Fórmula 2 da FIA reina e que acaba de ser vencido por um brasileiro, o nosso Drogovic, mas isso eu vou deixar para o Miguel e o Franco falarem um pouco mais. Então, Miguel, Franco, algo para declarar, para comentar sobre a história da Fórmula 2, que teve tantas iterações e tantas mudanças ao longo de sua história? Acho que uma coisa bacana da Fórmula 2 que várias pessoas criticam, né, na verdade, o esporte da Fórmula 1 no geral, é a ideia de que se o carro for diferente, o chassi for diferente, esse tipo de coisa, isso vai acabar afetando, né, o resultado final. O que é verdade em parte, né? A gente sabe que o piloto faz uma diferença, que tem preparo, que tem treinamento, que tem muita coisa que impacta, logicamente, nesse esporte de alta performance. Não é só o carro ser melhor ou não. Lógico que o carro faz uma baita diferença. Só que a Fórmula 2 é realmente isso, né? Em grande parte, as condições, no mínimo mecânicas, são igualitárias e isso permite que a gente veja, de fato, quem é o piloto mais bem preparado fisicamente, mentalmente e outras questões que até são bacanas, né, para justamente os times e, enfim, olheiros e prospectores da Fórmula 1 possam então buscarem os melhores jovens para então entrarem na Fórmula 1. Mas é uma modalidade que eu acho que é muito interessante. Eu não tenho costume de assistir, na verdade, tenho que ser honesto, mas muito bacana a história. Eu sabia há pouco, na verdade, então muito interessante saber todas essas idas e vindas. Eu sabia que tinha parado, mudado de nome, eu lembro da Fórmula 3000 também, na verdade. Então, cara, muito, muito, muito interessante, bacana de saber essas coisas, cara. Eu acho muito engraçado, eu tô até mostrando aqui, a gente tá se vendo na câmera. Literalmente, a gente tá falando hoje sobre Fórmula 2, esportes de carro, corrida, e eu acabo de ver uma notícia aqui no GQ Celebridades. Jade Picon reprova a prova teórica da CNH. Eu achei curioso isso, não sei se vocês concordam comigo. Justamente hoje que a gente tá falando de carro, assim... Era bom trazer uma fofoca, cara. Você não, é momento fofoca. Inclusive, ela compartilhou o resultado no Instagram. O irmão dela, o Léo Picon, reagiu. Você tá assistindo a Fazenda, cara? Não? Cara, começou ontem, né? Não tô vendo. Começou ontem, dia 13, e tem vários ex-atletas lá, na verdade, né? André Santos. Tá lá, cara, aparentemente. Tá o ex-namorado lá da mãe do Neymar. Aparentemente ele é jogador de futebol também, eu vi isso. Mas eu não tô assistindo a Fazenda. Tá? É o Thiago Ramos. É esse aí, esse cara aí. Mas enfim, tem algum comentário sobre a Fórmula 2, cara? Comentário sobre Fórmula 2 eu tenho, cara. Eu gosto muito da Fórmula 2, por mais que não acompanhe assiduamente, assim como acompanhamos e como temos o costume de acompanhar a Fórmula 1, principalmente por conta da chance que ela dá para pilotos que realmente, assim, como que eu posso falar sem cutucar algumas pessoas que são da Fórmula 1 e são filhos de dono de equipe, que inclusive o Drogovic entrou agora, que é o senhor Lance Stroll. São pilotos que correm, na verdade, né,
em mais CNTPs do que os que correm Fórmula 1. Porque assim, lógico, para você chegar na Fórmula 2, você tem que ter contato. Você tem que ter um contato que conseguiu te levar, você tem que desde pequeno dirigir. Normalmente, piloto antes, quando é criança, dirige kart. Então, você já tem que ter uma formação muito boa e um preparo muito bom. Um preparo muito diferente do habitual de qualquer outro esporte que, pô, por exemplo, para você aprender a jogar futebol, basta você estar brincando com seus amigos e alguém tem uma bola. Você aprendeu a chutar a bola, você vai desenvolvendo à medida que você vai chutando a bola, você vai treinando. Para carro, não. Você precisa ter um carro, você precisa ter um investimento. Por isso que a maioria dos pilotos, quase todos, eles já são ricos. E são de, por exemplo, o Charles Leclerc, que nem o Gui falou, é de Mônaco. Eu duvido que o Leclerc ele não seja mais rico do que o estado da Bahia, que é o meu estado. Não, tô brincando. Mas eu acho que assim, você tem que ter uma pré-formação muito boa. E na Fórmula 1 mais ainda. Porque, por exemplo, se a gente pega o exemplo de alguns corredores que são muito bons, mas que não tiveram espaço, principalmente por conta de QI, que é o quem indica, a gente tem uma lista gigantesca de pessoas que estão em posições que estão apenas por contato, ou porque acabaram estando ali por acaso. E na Fórmula 2, não. Na Fórmula 2, lógico, você tem as pessoas que estão lá por contato, mas você tem muitas grandes promessas e grandes corredores que não necessariamente estão lá por acaso. Eu acho muito, muito legal, assim, já que a gente está falando de um brasileiro, a gente fala da história dos Fittipaldis também, né? O Pietro, que é um grande corredor, não teve a mesma sorte que os demais Fittipaldi que foram da Fórmula 1. Mas um cara que está surgindo aí, que tem um carro que é desfavorecido, é um carro que é considerado pior, é o Enzo. O Enzo ele foi terceiro, se eu não me engano, nessa corrida que o Drogovic ganhou, que o Drogovic foi eleito campeão mundial em Monza. E o Enzo ele vem em constante evolução e cada vez mais pleiteando para poder brigar em equipes maiores e, quem sabe, na Fórmula 1. Mas assim, não precisa necessariamente do QI, que é o quem indica. Tem gente muito boa, tem o indiano, eu sempre esqueço o nome dele, o Jehan Deruvala, não sei como é que fala o nome dele, que foi o cara que ganhou em Monza agora também, a corrida que o Drugo abandonou. Assim, você tem bastante gente que não necessariamente são dos mesmos lugares, porque quando a gente vê a Fórmula 1, a gente vê muito piloto francês, piloto espanhol, piloto italiano nem tanto recentemente, mas você vê uns países mais comuns assim, você tem um ou outro que são de países mais alternativos, e quando você diz alternativos, eu posso até dizer alguns, tipo, nórdicos, que nem o Raikkonen, se eu não me engano, é da Finlândia, não é? Até o próprio Charles Leclerc, que é de Mônaco, mas o Mônaco é o Principado, que é quase dentro da França, então não muda muito. Você tem pessoas de localidades diferentes. Então, eu acho que é um espaço de competição muito mais justo para todos, onde você consegue chegar com muito mais facilidade do que você consegue na Fórmula 1. Muito bem, então depois desses belos comentários de Miguel Galo de Rodrigues e Gabriel Franco, passamos para o segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o nosso Toco e Me Voy. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, que é a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Sou Miguel Galute Rodrigues, estou dando início aqui ao nosso Toco e Meu Voy, nosso segundo bloco desse 43º episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde estamos falando justamente sobre a Fórmula 2, que é essa modalidade que passou por diversas mudanças ao longo dos anos, mas que serve, em grande parte, como uma modalidade preparatória para os jovens que desejam correr na Fórmula 1. O Gui já deu aí um bom sobrevoo sobre toda a história, sobre essas indas e vindas da modalidade, de mudanças, de criação, bifurcações entre modalidades. O Gui, enfim, comentou sobre a GP2, a Fórmula 2, coisas até que existiram de forma concomitante
a Fórmula 3000. Só que acho que o mais importante aqui, quando a gente fala de Fórmula 2, é que há um entendimento que essa modalidade serve como essa B-League, né, D-League, na verdade, que é o pessoal do basquete, né, o Gui deu aí a comparação com o futebol, sendo a Série B. Eu acho que até uma comparação talvez um pouco mais apropriada seria essa com basquete, né, da Development League da NBA, que hoje em dia chama G-League, porque é patrocinada pela Gatorade, mas enfim, onde de fato tem times que estão aliás, todos estão conectados com times da NBA e assim conseguem, né, esses times enviarem ou jogadores que estão voltando de lesões ou jogadores mais jovens que ainda não têm a capacidade de jogar em seus times. De forma igual, a Fórmula 2 tem várias equipes que estão conectadas com equipes da Fórmula 1. E eu estou aqui hoje para falar justamente sobre as equipes que compõem a Fórmula 2, falar sobre corredores históricos da Fórmula 2 e também equipes históricas na Fórmula 2. Como eu falei, também acho que é importante, né, a gente tocar, talvez, não na Fórmula 2 como a gente entende ela no momento, com esse nome, né, que passou a ser realmente sacramentada aí, em 2017 com uma única modalidade, mas essa áurea aí de ser uma espécie de modalidade de desenvolvimento para jovens automobilistas. E nesse caso aí a gente tem vários exemplos nos últimos, 15, quase 20 anos de corredores que foram campeões da Fórmula 2, passaram para a Fórmula 1, tiveram muito sucesso, ganhando corridas, chegando ao pódio, mas também sendo campeões. A começar em 2005, o Nico Rosberg, que foi campeão da Fórmula 2 em 2016, como a gente sabe, o Nico foi campeão aí da Fórmula 1 pela Mercedes. A gente lembra, né, muito bem daquela rivalidade entre o Nico e o Hamilton sendo campeão em 2014, 2015, o Rosberg consegue vencer em 2016 e depois logo se aposenta, e foi realmente, né, acho que pensando até a última temporada aí que a gente teve, né, vivenciou a batalha entre o Verstappen e o Hamilton, não querendo entrar no que foi aquele papelão da última corrida, mas enfim, era a última vez que a gente tinha alguém chegando perto do Lewis Hamilton, né, com o Nico Rosberg, que venceu a Fórmula 2 em 2005 e depois, em 2016, vence a Fórmula 1. Em 2006, o campeão da Fórmula 2 foi justamente o Lewis Hamilton, que depois, como a gente sabe, heptacampeão mundial da Fórmula 1, é o maior recordista em termos de vitórias, em termos de pódio. O cara realmente, né, dispensa mais apresentações. O Hamilton, que foi aí então campeão da Fórmula 2 em 2006. Em 2007 é meio que uma tríade aí de personagens importantes, porque em 2007 quem foi o campeão da Fórmula 2? O Timo Glock. Aos que lembram do Timo Glock, era então, né, vários brasileiros acho que têm ódio do Timo Glock, porque em 2008, quando o Hamilton vence seu primeiro campeonato mundial, ele só vence porque na última volta, na última curva, ele conseguiu ultrapassar o Timo Glock em Interlagos, ficou em quinto. Felipe Massa, que seria campeão, ficou em primeiro, acabou não vencendo porque o Timo Glock, que estava em quinto, foi ultrapassado pelo Hamilton em Interlagos, e o Hamilton venceu aí o campeonato mundial de 2008. Mas é isso mesmo, o Timo Glock, um ano antes disso, foi campeão da Fórmula 2, então aí era um cara que tinha também o seu prestígio, e ele, né, que teve na Fórmula 1 de 2008 até 2012, foi ao pódio 3 vezes na Fórmula 1, o que é, com certeza, por si só, um grande feito aí para o Timo Glock, que é talvez o maior vilão recente do automobilismo brasileiro, né, se a gente puder pensar assim. Em 2009 temos uma outra cara bastante conhecida e querida, eu acho, pelos fãs de Fórmula 1, o Nico Hülkenberg, que hoje em dia não está mais na Fórmula 1, mas que correu também, se eu não me engano, esse ano pela Aston Martin como piloto reserva,
esteve aí presente, é um piloto que todo mundo sabe que é bem, enfim, talentoso, mas que nunca chegou ao pódio, né, na Fórmula 1. Ele correu na Fórmula 1 de 2010 a 2022, né, tendo aí essa corrida como piloto reserva, quando o Vettel ficou impossibilitado de correr, conseguiu uma pole position na Fórmula 1, mas nunca venceu uma corrida, nunca chegou ao pódio. Então, um cara que a gente sabe, os fãs de Fórmula 1 sabem que ele tem muita qualidade, mas nunca conseguiu transmitir isso em vitórias. Em 2010, temos outro grande personagem, Pastor Maldonado. Esse sim, hein? Pastor Maldonado. E poucas pessoas sabem disso também, cara. De 2000 até 2020 ele corre na Fórmula 1, passou por diversos times. Geralmente a galera falava que ele comprava a vaga dele porque tinha realmente muito dinheiro envolvido do petróleo venezuelano. Mas enfim, o Pastor Maldonado era um cara talentoso. Vocês sabiam dessa? Em 2010 ele vence a Fórmula 2 e vocês sabiam também que ele tem uma vitória e uma pole na Fórmula 1? Poucas pessoas sabem disso. O Pastor Maldonado, grande corredor aí, que marcou talvez mais pelas suas polêmicas batidas do que a sua vitória, mas sim, o Pastor Maldonado tem uma vitória na Fórmula 1. E daí de novo em 2011 a gente tem outro grande corredor, outra grande figura de Fórmula 1, que é o Romain Grosjean, corredor francês. Esse aí, eu acho que Maldonado e Grosjean era aquela dupla, né? Correram juntos na Lotus. Várias pessoas lembram que os dois batiam assim meio que adoidado. Era meio até que um meme, a piada que rolava solta era que o Grosjean e o Maldonado iam bater e que era a Lotus, podia chamar o safety car para ficar pronto. E é basicamente isso que acontecia, mas o Grosjean também, que foi campeão em 2011, tem 10 pódios depois na Fórmula 1, e desde 2021 o cara corre na Indy, venceu corridas pela Indy também. O cara é sim um bom piloto, por mais que ele seja aí criticado pelas suas batidas, né? O Grosjean acho que talvez ficou ainda mais famoso depois que ele sofreu aquele acidente horroroso, né, no final da temporada 2020, quando o seu carro da Haas atravessou a barreira e pegou fogo, né? Se não tivesse aquela proteção lá, o aro, o halo do carro da Fórmula 1, o cara seria decapitado. Então, aí a gente tem o Romain Grosjean, que é famosíssimo, é um personagem aí da Fórmula 1 e da Fórmula Indy agora também. E daí, talvez, a partir de 2016, aos que estão pensando no nosso grid mais atual, temos figuras que as pessoas vão conhecer. 2016, o campeão foi Pierre Gasly, que corre, né, na AlphaTauri, também correu na Red Bull, mas foi transmitido novamente para a AlphaTauri. O cara tem aí suas vitórias, né? Uma vitória, se não me engano, na verdade, na Fórmula 1. É um corredor que todo mundo sabe do seu talento, é jovem ainda, mas Pierre Gasly, que ganhou em 2016 a Fórmula 2. 2017, como o Gui já falou, campeão Charles Leclerc, que corria pela Prema Racing. A Prema Racing é realmente uma equipe, uma escuderia assim, famosa. Eu acho que a gente pode considerar desse jeito. É italiana, fundada em 1987 e tem uma ligação com a Ferrari. Eles trabalham meio que como um pool de talento para a Ferrari. E a Ferrari, como eu falei, né, o Drugovich agora vai fazer parte da academia de pilotos da Aston Martin. Ele é o primeiro participante, primeiro membro da academia de pilotos da Aston Martin. A Ferrari também tem uma academia de pilotos que tem 8 pilotos. E desses 8 pilotos, 3 também são pilotos da Prema Racing. Então vocês veem aí que tem realmente um intercâmbio entre a Prema, que é essa equipe de Grinsanion di Zocco, que fica no Vêneto da Itália, e como vocês sabem também, a Ferrari é a escuderia aí mais vitoriosa da história da Fórmula 1, que é de Maranello também na Itália. Mas a Prema Racing aí, que é realmente uma equipe muito famosa, não só na Fórmula 2, mas também Fórmula 3, e também até na corrida de Le Mans, né? A Le Mans Series, que tem, obviamente, as 24 horas de Le Mans envolvida, a Prema Racing, que é uma grande equipe do automobilismo no geral, não só
na Fórmula 2. Mas aí o Charles Leclerc vence em 2017 e daí desde 2018 ele é campeão da Fórmula 2 e em 2018 ele já passa a correr pela Ferrari, se eu não me engano, né? Justamente quando o Kimi Raikkonen sai da Ferrari, passa para a Alfa Romeo, é isso mesmo, a Alfa Romeo, e o Charles Leclerc entra em 2018 já fazendo um estrago. Hoje em dia eu acho que ele tem 5 vitórias pela Ferrari, mas mais de 20 pódios. O cara tá chegando, ou se eu não me engano ele já empatou ou ultrapassou o Felipe Massa em termos de pódio na Fórmula 1. O cara é realmente um fenômeno e vai continuar a crescer e possivelmente causar mais trabalho para o Verstappen e outros corredores na Fórmula 1 nos próximos anos. Em 2018 temos um campeão também que é bem conhecido, o George Russell, que hoje em dia corre pela Mercedes. O George Russell que ainda não venceu uma corrida, mas já tem 7 pódios na Fórmula 1. Ele teve algumas temporadas difíceis, né, quando ele foi para a Fórmula 1, porque ele foi correr na Williams. A Williams foi uma equipe que passou por diversas dificuldades, por mais que seja uma equipe clássica, e tem todo um contrato também, uma relação com a Mercedes, como a gente sabe. O Russell sai da Williams e vai correr justamente na Mercedes e tá lá performando muito bem nessa temporada, o George Russell. Depois, em 2019, temos uma figura que é relevante também, que venceu em 2019 a Fórmula 2 e depois vai correr na Fórmula E, que é a fórmula elétrica, né, onde os carros são 100% elétricos, e vence a Fórmula E também o Nick de Vries, que é o Hendrik Nicolas de Vries, que é da Holanda. O cara venceu pela ART Grand Prix, que é justamente a equipe também que o George Russell foi campeão, essa equipe francesa aí de 1981, uma equipe clássica que participa aí do automobilismo de carros single seaters, né, que são carros aí só com um corredor. E, enfim, é uma equipe muito, muito histórica que tem ligação também com a Lotus. Inclusive, em 2012, 2011, usava esse nome, né, Lotus, essa marca que correu já na Fórmula 1, como a gente sabe, em tantos períodos aí. O Ayrton Senna correu pela Lotus, a gente teve Lotus de novo justamente em 2011, 2012, na Fórmula 1, com o Kimi Raikkonen, que passou depois o bastão para a Renault, que hoje em dia virou a Alpine, né? Então tem toda essa ligação aí. Enquanto meu cachorro late pra caramba, mas é isso. O Nick de Vries que correu. Eita, mas deixa passar aqui a coisa de gravar em casa, home studio, mas acabou. É isso, o Nick de Vries que também corria pela RT e vai de 2017 até 2021. Nós tivemos aí todos os campeões ou entre a Prima Racing, que é essa equipe ligada à Ferrari, a italiana, ou a RT. Em 2020, então, temos de novo um corredor bem conhecido, que é o Mick Schumacher, que era da Prima Racing. Em 2020 ele vence, logo em seguida assina o contrato para correr pela Haas. O Mick Schumacher, que sempre tem seu nome ventilado na Ferrari, teve o seu nome ventilado na Ferrari esse ano, mas a Ferrari decidiu estender o contrato do Carlos Sainz, e o Mick Schumacher, por hora, vai ficar na Haas mesmo. Em 2021, o nosso campeão da Fórmula 2 é o Oscar Piastri, que corria justamente na Prima Racing também. O cara vence a Fórmula 2 e assinou agora um contrato muito conturbado. As negociações, o pessoal achava que o Piastri, talvez também foi ventilado o nome dele, possivelmente para a vaga do Sainz, foi ventilado o nome dele para ocupar uma vaga em Aston Martin, foi ventilado o nome dele para ocupar a vaga da Williams. Já no meio da temporada falaram que poderiam demitir o Alex Albon, né? E que ele, o Piastri, pegaria a posição do Alex Albon na Williams. Falaram dele para a Alpine, falaram várias coisas. O Piastri, que é um corredor da Austrália, né? O Piastri é australiano, nascido em Melbourne. Mas no final das contas, o que aconteceu
foi que ele assinou um contrato com a McLaren de fato, vai ser o corredor da McLaren em 2023, no lugar do Ricciardo, que é, cara, ele eu acho que é um dos pilotos prediletos de qualquer um que gosta de Fórmula 1 de verdade, não só pelo carisma, mas por tudo que ele representava. O cara é muito rápido, venceu várias corridas, infelizmente está numa maré de má sorte recentemente e está performando abaixo do que ele pode. O pessoal está falando que ele vai correr agora, vai ser piloto reserva da Mercedes, vamos ver se isso acontecer de fato, pode ser interessante. O Lewis Hamilton vai se aposentar, acho que daqui 1-2 anos no máximo, é a chance do Ricciardo pegar aí um carrão finalmente, né? O cara saiu da Red Bull quando a Red Bull já estava decaindo, foi para uma equipe que estava mais ou menos assim, a Renault conseguiu até galgar coisas interessantes lá, pódios na Renault, também venceu corrida pela McLaren, mas nunca performou o que poderia, assim, sendo vencido constantemente pelo Lando Norris, que é outro piloto que eu acho que várias pessoas gostam pra caramba. Mas é isso, e a gente chega finalmente ao nosso Felipe Drugovich, que vence a Fórmula 2 na temporada de 2022. Felipe Drugovich que assinou aí o seu contrato com o programa de desenvolvimento da Aston Martin e estará aí nessa equipe da Fórmula 1 na próxima temporada. E eu paro por aqui justamente porque no terceiro e último bloco dessa primeira parte vamos ter o Gabriel Franco falando um pouquinho mais sobre o Drugovich, sobre o seu futuro e também o que foi essa temporada de 2022 vitoriosa do Drugovich na Fórmula 2. Franco, Gui, alguma coisa para declarar, para comentar sobre os pilotos que venceram a Fórmula 2 nesses últimos anos recentes, o que eles fizeram na Fórmula 1, enfim, muita coisa, mas muito interessante também realmente ver que, em grande parte, sim, a Fórmula 2 transmite sucesso na Fórmula 1, mas também, em grande parte, não, né? Acho que é até meio a meio. Tivemos aí pilotos que conseguiram alguns pódios, mas outros que até caíram no esquecimento rápido, né? Não toquei em todos justamente por isso. Tem alguns que são até obscuros, na verdade. Eu queria só entrar aqui, Miguel, brevemente, porque no comecinho, no meio da sua parte, você falou sobre a rivalidade do Nico Rosberg e do Lewis Hamilton, que, enfim, eles correram na Fórmula 2 e chegaram na Fórmula 1, tiveram essa grande rivalidade. O Rosberg, né, que, claro, de uma maneira até inesperada, se aposentou logo após vencer o campeonato de Fórmula 1 2016, creio que foi. Mas outra, isso só fazer um paralelo para outra grande rivalidade histórica da Fórmula 1, que não se repetiu na Fórmula 2, do Alain Prost com Ayrton Senna, que talvez seja uma das rivalidades mais famosas da história do automobilismo. Alain Prost, que disputou a Fórmula 2 europeia, mas Ayrton Senna não disputou a Fórmula 2, saiu da Fórmula 3 direto para a Fórmula 1. E o Alain Prost até disputou a Fórmula 3, mas não existia... aliás, o Ayrton Senna disputou a Fórmula 3, e o Alain Prost também, porém, como o Alain Prost é bem mais velho que o Ayrton Senna, eles não correram juntos na Fórmula 3. E também uma recomendação aqui, caso você, cara ouvinte, se interessa um pouco por Fórmula 1, não saiba muito, mas gosta do Ayrton Senna como figura, veja um documentário do Ayrton Senna na Locadora Vermelha, é muito bom. Eu não sou tão versado em Fórmula 1, mas eu achei muito bom, recomendo para todos assistirem o documentário do grande Ayrton Senna. Eu queria falar sobre um cara, na verdade o campeão da Fórmula 2 de 2019, o Nick De Vries, já que a gente está fazendo uma saudosa lembrança ao Drugovich pela vitória na Fórmula 2 e por ter assinado o contrato com a Aston Martin. Gostaria também de saudar o Nick De Vries, que essa semana substituiu o Albon na Williams, e ele foi um dos poucos pilotos a estrear pontuando pela Fórmula 1. Ele terminou, se eu não me engano, o grid em 8º ou 9º, e eu acho que foi 9º. E ele largou em 8º, acho que terminou em 9º. E ele conseguiu seus primeiros pontos na Fórmula 1, substituindo o Albon, que passou por uma cirurgia esse fim de semana. E alguns pontos engraçados também, que eu acho que comprovam um pouquinho mais do quem indica ou do quem patrocina, na etapa que o De Vries ganhou, que foi 2019,
a gente teve alguns pilotos que já competem na Fórmula 1 há um certo tempo. O De Vries ele foi para a Fórmula E, se eu não me engano, que nem o Miguel disse. A gente teve o Mick Schumacher, que lógico, ele estava em processo de desenvolvimento, tinha acabado de chegar na Fórmula 1 e logo depois ele ganhou. Ele ganhou no ano seguinte. A gente teve também o Guan Yu Zhou. O Guan Yu Zhou, ele é piloto de Fórmula 1 atualmente. E a gente teve também o Nicolas Latifi. O Latifi ele foi o segundo colocado, inclusive o De Vries ganhou do Latifi. O Latifi hoje em dia é o piloto titular da Williams e o De Vries é o reserva da Williams. E também tivemos uma presença brasileira, que é o Sérgio Sete Câmara no time do Latifi, que era o Dams. O Dams esse é um conhecido do Guilherme Ribeiro Paturi, o Sérgio Sete Câmara. Inclusive... De fato, o filho, né, do ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, que famosamente implementou a austeridade burra no Galo, e que foi, quando, enfim, o Atlético resolveu ter investimento, ele foi chutado da presidência e entrou o novo presidente Sérgio Coelho. Ele que também, famosamente, ele perdia jogos decisivos do Atlético para acompanhar o filho correndo na Europa. Eu queria falar que eu apenas citei o nome do Sérgio Sete Câmara para poder fazer esse vínculo pro Gui, mas realmente ele era do time do Latifi. O Latifi é titular hoje na Fórmula 1, o De Vries é o reserva. Inclusive, se cogita muito o De Vries na vaga do Latifi, agora que tá em aberta, né? Assim como se cogitou também o Drogovic, mas o Drogovic acabou assinando como piloto reserva da Aston Martin. E agora, no próximo bloco, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então, vou parar por aqui também, porque senão eu me empolgo. Então, fechando esse segundo bloco dessa nossa primeira parte, passando para o terceiro bloco para fechar essa primeira parte, o arremate. Sejam bem-vindos ao Arremate, eu me chamo Gabriel Franco e hoje eu vou me debruçar um pouquinho sobre quem é Filipe Drogovic. Mas antes eu gostaria de lembrar para vocês que vocês estão escutando Boleiro de Humanas. O Boleiro de Humanas é um podcast da divisão de jornais digitais do Poder 360, o Podercast. Bom, vamos lá. Quem que é Filipe Drogovic? Filipe Drogovic nasceu no dia 23 de maio de 2000. Sim, ele é de 2000. Eu me senti muito velho nesse momento. Mas ele nasceu em Maringá, no estado brasileiro do Paraná. Ele possui nacionalidade brasileira e italiana, bem como ascendência austríaca e eslava. Seus tios maternos, Sérgio Drogovic e Oswaldo Drogovic Jr., também são pilotos, cujo sobrenome batizou a empresa da família, Drogovic Autopeças, que patrocina suas carreiras, inclusive a do próprio Filipe. Ele começou bem cedo no kart, ganhando várias competições pela Europa, mas desde novo sempre demonstrou interesse por disputar fórmulas inferiores. Na Fórmula 4, Drogovic fez a sua estreia em 2016, juntando-se a Neuhaus Racing. Na temporada de estreia, ele alcançou seu primeiro e único pódio da temporada, ficando em terceiro lugar na rodada de Zandvoort. Ele terminou a temporada em quarto lugar na classificação de novatos e 12º no geral, com 79,5 pontos. Na temporada seguinte, Drogovic mudou para a Van Aert Racing e também fez a sua estreia na Fórmula 4 italiana com a equipe. Drogovic conquistou 7 vitórias, mais do que qualquer outro piloto ao longo da temporada, e por fim ele terminou em terceiro lugar na classificação com 236,5 pontos, perdendo por 9 pontos para o campeão Juri Vips, com um problema técnico na rodada final no Hockenheim, potencialmente custando o título a Drogovic este problema técnico que o mesmo teve. Na Eurofórmula Open, Drogovic fez sua estreia na rodada final da temporada de 2017, como piloto convidado da RP Motorsports, marcando uma pole e conquistando a vitória nas duas corridas. No ano seguinte, Drogovic se reuniu com a RP para disputar o campeonato em período integral. Ele passou a dominar o campeonato, conquistando um recorde de 14 vitórias e conquistando o título em Monza com 2 rodadas de antecedência. Já em fevereiro de 2019, a Carlin Buzz Racing confirmou que Drogovic correria com eles na temporada inaugural do Campeonato de Fórmula 3 da FIA, ao lado do norte-americano Logan Sargent e do japonês Tapei Natori. Sua temporada seria difícil, marcando seus únicos pontos com um 6º lugar na rodada da Hungria. Ele marcou 8 pontos e terminou a temporada em 16º lugar. Ele também marcou mais pontos que os outros 2 companheiros de equipe juntos. Após testar com a MP Motorsports nos testes de pós-temporada em Yas Marina, Drogovic foi contratado pela equipe para disputar a temporada de 2020.
tendo como companheiro de equipe o Nobuharu Matsushita. A temporada estava marcada para começar em março, mas foi adiada devido à pandemia da Covid-19. Drugovich impressionou em sua estreia na Fórmula 2 no Red Bull Racing, classificando em segundo atrás de Guan Yu Zhou no Red Bull Ring. Perdeu posições durante a prova e terminou apenas em oitavo. No entanto, seu resultado lhe deu a pole position do grid investido para a corrida seguinte. No geral, Drugovich acabou terminando a campanha inaugural em nono, com 121 pontos. Ele conseguiu um total de 3 vitórias, uma pole e uma volta mais rápida cada, e 4 pódios também. Já na temporada de 2021, Drugovich assinou com a Univirtuosi, tendo como companheiro de equipe o próprio Guan Yu Zhou, que hoje em dia é piloto de Fórmula 1. Apesar disso, durante a temporada que ele teve diversos problemas com o carro dele, o que acabou impossibilitando de realizar grandes corridas. Mas em 2022, Drugovich voltou à MP Motorsports. Ele estabeleceu o tempo mais rápido dos testes de pré-temporada no circuito internacional do Bahrein, o que prova que a temporada prometia e seria diferente. Na primeira prova, ele não se deu tão bem, teve que abandonar, mas já na segunda etapa, o brasileiro venceu a corrida. Em Imola, ele volta a ir mal, mas nada que não fosse recuperado após ganhar na corrida de Barcelona, sendo que ele largou em 10º lugar. Já em Mônaco, ele ganhou tendo largado na pole position e segurando o Theo Pourchaire, que era o seu principal concorrente, durante toda a corrida. Mônaco é uma corrida muito apertada, então normalmente os grids e disputas de posição elas fazem a diferença, e ele conseguiu segurar o Theo durante a corrida inteira, e ele foi apenas o 6º brasileiro, se eu não me engano, a ganhar no Principado de Mônaco. Mas foi somente em Monza que ele acabou conquistando o título. Ele conquistou o título da Fórmula 2, abandonando a corrida e acompanhando ela do lado de fora. E é um momento muito legal, que eu recomendo vocês procurarem depois, que são as gravações dele acompanhando a corrida. Porque o Theo Pourchaire, que era o competidor dele, o principal concorrente, ele ficou em 17º lugar. E ele precisava pontuar para poder ainda ter alguma chance de vencer contra o Drugovich. Ele acabou com o 17º lugar, obviamente não pontuando, e o Drugovich sabia que ele não iria pontuar, não por conta da falta de qualidade do Theo, mas por conta da posição dele e do decorrer da corrida, que foi uma corrida muito tumultuada desde o princípio. Vale lembrar que o Drugo ele saiu bem no início, depois que foi tocado pelo belga Amaury Cordier. Com isso, ele acabou se tornando o primeiro piloto brasileiro a ser campeão da Fórmula 2 e entrou para a história dos brasileiros pilotos. E agora, depois disso, ele assinou um contrato com a Aston Martin, um contrato para ser o piloto reserva da equipe para a temporada de 2023. Muito se cogitava aonde vai o Drugovich. Cogitaram-se a vaga da Alpine, porque o Alonso está deixando a equipe. Mas não vai para a Alpine. Cogitaram uma vaga na Williams, que é a própria vaga do Albon, e a do Latifi, inclusive. Mas o Albon vai acabar ficando, e provavelmente o Latifi vai ceder a vaga para outro piloto, não se sabe qual. Se cogita até o Kimi Raikkonen, que já foi comentado pelo Miguel anteriormente. Mas acabou que o Drugo assinou como piloto reserva da Aston Martin, equipe que é comandada pelo pai do seu companheiro de equipe, Lance Stroll. O pai do Stroll é o dono da Aston Martin, que é a nova equipe do Drugovich para a Fórmula 1. Então eu queria falar alguns números bem rápidos sobre o Drugovich na Fórmula 2, para poder gerar toda essa questão de perspectiva de ficha técnica dele e também mostrar o quão bom ele é e o quão bom ele já foi na Fórmula 2. O Drugovich, no total, ele tem 51 corridas completas e 54 largadas, ou seja, ele abandonou 3 corridas. Ele tem um título em 2022 e ele tem 8 vitórias, sendo o maior vencedor. Ele fez 15 pódios e 339 pontos. Além disso, ele fez 5 pole positions e 3 voltas mais rápidas, provando realmente que o Drugo é um fenômeno, e é um fenômeno de apenas 22 anos, uma idade muito nova para um piloto de Fórmula 1. Gui, Miguel, assim eu concluo a minha descrição sobre quem foi Felipe, quem é Felipe Drugovich e quais são as suas expectativas. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que o Drugo ele vai ter chances esse ano de correr? Será que ele consegue impressionar que nem o De Vries impressionou na sua primeira corrida agora com a Williams, na sua primeira corrida de Fórmula 1, que ele conseguiu alguns pontos? O
Queria saber de vocês, vocês têm algum comentário extra para fazer sobre a carreira do Drogovic? É óbvio, eu resumi de um jeito bem direto e curto para poder não ficar tão maçante para vocês. O Drugo, ele corre desde que ele é pequeno, até por conta da influência familiar que ele tem, mas eu falei apenas os principais momentos da carreira dele até agora. Então, eu queria saber de vocês, tem mais algum ponto a acrescentar, alguma expectativa para o campeonato de 2023 da Fórmula 1, com o Drogovic com um piloto brasileiro voltando à Fórmula 1 depois de 2020, se eu não me engano, foi o último ano que a gente teve um piloto com um piloto reserva na Fórmula 1. Olha, eu acho que... Não, pode falar aí primeiro, vai. Eu vou deixar o leigo aí primeiro, Miguel. Como ele vai ser o piloto reserva da Aston Martin, eu acho difícil, né, cara? Que pelo menos nessa primeira temporada ele corra muito. Eu acho que se ele correr umas, sei lá, 1 ou 2, 3 corridas, seria uma coisa bem legal. Mas eu torço muito pelo Drogovic, porque como você falou, Franco, nós não temos um piloto fixo na Fórmula 1 desde 2018, desde que o Felipe Massa se aposentou da categoria. E não tem nenhum piloto ponto desde 2020. Isso é muito tempo, principalmente porque brasileiros marcaram época, historicamente, da Fórmula 1, né? Então eu torço muito pelo Drogovic, torço muito que ele consiga se firmar na Aston Martin, pelo menos em alguma outra construtora da Fórmula 1, e tenha uma carreira longeva e bem sucedida na categoria para termos essa representatividade lá. Eu acho importante. O Brasil, como eu disse, é um país que sempre teve pilotos muito importantes e bons pilotos, claro. Temos fora o Ayrton Senna, o Felipe Massa, que foi um bom piloto, o Rubens Barrichello, que tem muitos memes e muita gozação com a sua cara, mas que foi e é um grande piloto também. O Emerson Fittipaldi, só para citar alguns. Então, é isso. Torço muito pelo Drogovic, espero que ele leve adiante essa grande tradição brasileira no automobilismo mundial. Eu torço muito por ele também. Confesso que eu não conhecia muito a sua trajetória, fiquei conhecendo mais agora, comecei a olhar quando eu vi que ele estava indo bem, né? De novo, a gente tem que ficar mais de olho, talvez, nas modalidades abaixo. O Brasil é um país que tem muita tradição, como ele já falou, no automobilismo, então vale a pena a gente ver quem são essas jovens promessas aí que estão aparecendo. Mas eu acho que a gente precisa ter parcimônia, tá? Com a nossa empolgação com o Drogovic. Eu acho que já teve vezes que a gente ficou muito empolgado. O próprio Pietro Fittipaldi, que foi o último piloto reserva que a gente teve aí na Fórmula 1, é um cara que eu acho que sofreu com isso. Infelizmente, parece que ele não vai conseguir correr na Fórmula 1. Ele, enfim, já está com uma idade mais avançada, não sei, nunca se sabe. Ele estava na Fórmula Indy, então ele está correndo em alto nível, vai saber se ele vai para a Fórmula 1. Mas a verdade é que tem que ter parcimônia, não tem que ficar jogando pressão para ver se o cara vai ser o próximo Ayrton Senna. Muito dificilmente vai ser, mas enfim, nem que seja o próximo Felipe Massa, que já é um bom corredor histórico da Fórmula 1 brasileira. Acho que a gente tem que ter calma com ele, não botar o pé no acelerador, lembrar que, logicamente, o Felipe não é nenhum menino, o cara tá com 22 anos, vai fazer 23 anos, né, na próxima temporada. Pra vocês terem uma ideia, o Max Verstappen ganhou a primeira corrida dele com 18, foi campeão aos 24, o próprio Vettel ganhou a primeira corrida dele com 21 anos e 2 dias, se não me engano, quase 20 anos de idade. Ele foi campeão, o Vettel, o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 com 23 anos, por exemplo. Então, assim, logicamente, a gente tem que ter calma com o Drogovic, não queimar ele, porque ele é um cara que aparentemente é bem talentoso e pode ser muito importante para o Brasil no futuro. Então, vamos com calma, vamos ver, torcer para aprender na Aston Martin. Eu acho que ele, enfim, não vou criticar também o Lance Stroll, coitado, eu não acho que ele é o melhor corredor de Fórmula 1, mas de fato eu acho que o Drogovic tem muito a aprender do Alonso, que é um dos maiores corredores da história da Fórmula 1. Então vamos torcer para isso dar certo, o cara aprender daqui a pouco, tá aí correndo, seja pela Aston Martin, seja por outra equipe em 2023 ou 2024 e além. Com isso, acho que podemos fechar, né, galera? Alguma coisa a adicionar ou não? Não, acho que só um fato curioso também é que, muito provavelmente, ele vai correr ao lado de Fernando Alonso. Então, ele vai ter uma grande referência também. Não vai correr ao lado, né? Porque vai ser o Stroll e o Alonso que vão compor o time principal. Devem compor o time principal, né? Mas ele vai ter uma grande referência aí para poder se inspirar. Com certeza. Fechado, então. Então, vamos fechar essa nossa primeira parte do podcast Boleiros Humanos. Agradeço vocês que ouviram aqui esses 3 primeiros blocos sobre a história da Fórmula 2, sobre os times, os grandes corredores que tivemos, onde eles chegaram na Fórmula 1, na Fórmula Indy, na Fórmula E.
e realmente entendemos, né, toda a importância dessa modalidade. Por fim, Franco foi muito bem aí, passou tudo sobre a carreira do Drogovic, tudo sobre essa última temporada que sagrou o Drogovic campeão da Fórmula 2 e o colocou em 2023 no programa de desenvolvimento de corredores da Aston Martin, equipe da Fórmula 1, onde ele estará ao lado do Lance Stroll e do Fernando Alonso, que é um dos maiores corredores, bicampeão da história da Fórmula 1. Então vamos lá, fechando essa primeira parte. Aos que sabem, temos mais 2 blocos aqui para fechar esse 43º episódio. Teremos nosso shootout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que conversamos aqui hoje. No final, vamos ter o nosso as nossas alternadas, desculpa, que é o debate, né, mais tranquilo sobre o que conversamos aqui hoje. Se você está ouvindo isso aqui no YouTube, é só deixar o vídeo rodar. Se você está vendo em algum serviço de streaming, clique embaixo, em cima ou dos lados, que vai ter aí a segunda parte desse nosso episódio. Conto com vocês, até daqui a pouquinho, viu? Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Boleiros de Humanas, que é uma produção Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Sou Miguel Galute Rodrigues, um de seus co-apresentadores. Estou dando início aqui a esse nosso shootout, que é esse jogo rápido de perguntas e respostas do 43º episódio, que é em comemoração à vitória de Felipe Drugovich na temporada 2022 da Fórmula 2. Se você não viu a primeira parte do podcast, pausa, volta e escuta. E daí volta aqui e vamos jogar esse jogo. Dando início aqui ao nosso shootout, faço a minha primeira pergunta. A pergunta é muito simples. O corredor Clay Regazzoni, suíço, que marcou época na Fórmula 1 por ter corrido várias temporadas pela Ferrari e colaborado com um grande corredor histórico da Ferrari, Niki Lauda, em algumas temporadas, foi campeão da Fórmula 2 em 1970. Clay Regazzoni também chegou ao vice-campeonato da Fórmula 1. Em qual ano Regazzoni foi vice-campeão da Fórmula 1 e quem foi o campeão deste ano? Seria A. 1973, Nelson Piquet. B. 1974, Emerson Fittipaldi. C. 1976, James Hunt. Ou D. 1984, Nelson Piquet. Guilherme Ribeiro Palaturi, pode ir, cara. Cara, eu não estou nem um pouco seguro sobre a resposta. A única que eu sei que não é o James Hunt, porque foi o Niki Lauda o vice, eu acho, porque eu vi o filme, que eu esqueci o nome agora. Rush, que é um excelentíssimo filme, diga-se de passagem. é um bom filme, cara. Filme tenso. Eu vou assumir aqui que foi o Piquet, não foi o Fittipaldi, porque eu acho que o Fittipaldi é mais velho. Então eu vou com A de Clube Atlético Mineiro. Fittipaldi era Piquet 73, né? A. Isso. Vou nessa. Franco, sua resposta, cara. Cara, eu vou de... Eu não lembro as ordens, porque de cabeça eu não lembro, mas eu vou de... Eu acho que era a letra D. Emerson Fittipaldi em 74, com a sua McLaren contra a Ferrari do Clay Regazzoni. Cara, o que o Franco deve ter colado nessa pesquisa é absurdo. A resposta é B, Miguel. De Botafogo, o novo milionário no pedaço. Sim, a Clay Regazzoni foi vice-campeão em 74, perdeu aí a temporada para o Emerson Fittipaldi de sua McLaren, como o Franco bem colocou depois de ter olhado na Wikipédia. Mas é isso, Miguel, mesmo. Você não pode ter culpa se eu torço
para a McLaren. Inclusive, eu nem falei sobre a minha felicidade em ter o Oscar Piastri na equipe, né? Você falou que você gosta muito do Ricciardo, mas eu também gosto de, sei lá, eu acho o Igor Gomes legal. Não, tô brincando, não posso fazer esse tipo de coisa, gente. Mas, assim, o Oscar Piastri é um grande piloto que vai correr pela maior escuderia, não é uma escuderia, mas pela maior equipe de Fórmula 1 de todos os tempos. É engraçado, né? A maior equipe de Fórmula 1 de todos os tempos não tem mais títulos de construtor, não tem mais títulos de corredor, mas ainda assim é a maior equipe de todos os tempos. É igual o Palmeiras consegue ser o maior clube do Brasil sem ter campeonato mundial, é isso mesmo? O que tá acontecendo? Esse comentário ao lado, vamos passar para a próxima pergunta. Gui, faz aí a tua, cara, já que você errou. Errei feio, inclusive. Mas vamos aqui a minha pergunta, que é bastante simples, rapazes. A pergunta é o seguinte: qual o nome da equipe brasileira que disputou a Fórmula 1 dos anos 50, mas que não era considerada uma construtora, propriamente dita, e sim uma equipe privateer, porque não construía o seu próprio chassi? Seria ela a Copersucar, a Fittipaldi Racing, a Fittipaldi Automotives ou a escuderia Bandeirantes? Passo essa bola para Miguel Galute Rodrigues. Miguel, por favor. É difícil essa aí, cara. Eu vou de Copersucar, mas assim, completamente desgovernado, cara. Parecendo o Reinaldo da corrida para o ataque. Essa pergunta é realmente bastante difícil. Eu não sabia que existia até hoje quando eu estava pesquisando sobre esse episódio. Gabriel Franco, a sua resposta? Eu nem lembro o nome do time dos Fittipaldis, né? Eu não lembro se era Fittipaldi Racing ou Fittipaldi Automotives, mas eu sei que eles são depois da década de 70, né? Essa pergunta aqui é uma equipe que disputou na Fórmula 1. Para poder eu ir contra o Miguel, já que ele foi de Copersucar, eu vou da escuderia Bandeirantes. O Gabriel Franco hoje está impossível. Correta escuderia Bandeirantes que disputou na década de 50 a Fórmula 1, mas, de novo, não é considerada uma construtora, e sim uma equipe privateer. A Copersucar, Miguel, era a patrocinadora da Emerson, da Fittipaldi Racing, que era uma construtora de fato brasileira, que também era chamada de Copersucar de vez em quando, mas eu acho que não era nome oficial, acho que sempre foi o patrocinador da construtora dos Fittipaldi. Miguel, essa realmente foi na sorte. Muito bem, então agora passamos Admitiu aí de forma implícita que você colou na outra, então. Essa foi na sorte, a outra foi na cola. Não, a outra foi na habilidade. A base do Google, cara. Habilidade. Bom, vamos lá. Já que a gente está falando de McLaren, né? Eu vou puxar o gancho então já. O GP que o Drogovic ganhou foi o de Monza agora, certo, rapazes? E a última vez que um brasileiro ganhou foi com Ayrton Senna, certo, rapazes? Então vamos lá. No GP de Monza de 1992, Ayrton Senna foi o vencedor do GP correndo pela McLaren. Qual o motor do carro de Ayrton Senna? Ou seja, qual o motor da McLaren de Ayrton Senna dirigiu em 1992? Letra A era o motor Honda, letra B era o motor Yamaha, letra C era o motor Renault ou letra D era o motor Ford? Eu abro pro Miguel. Pô, porque eu respondi a outra primeiro, não quero responder. Porque sua cabeça tá pra fora. Eu acho que é Honda. Assim, historicamente pensando aqui, eu lembro de ter fotos aí com Honda. Eu acho que é Honda, mas isso aí foi errado. Eu não deveria ter sido o primeiro a responder isso. Eu ia colar do Gui essa resposta. Guilherme Ribeiro Paturi, qual a sua resposta? Eu tô entre a Honda e a Renault, mas como o Miguel falou Honda, eu vou de Honda também. Os dois estão corretíssimos. O motor do carro do Ayrton Senna em 1992, o motor da McLaren do Ayrton Senna era o motor Honda, o motor mais potente dos carros da atualidade. Com isso, fechamos aqui esse nosso quarto bloco do podcast Colégio Menos, o primeiro da segunda parte. Franco ganhou muito à base do roubo, mas ganhou.
E é isso, vamos fechando aqui esse bloco para dar início ao nosso último bloco da segunda parte do episódio, as alternadas. Dando início aqui às alternadas, o quinto e último bloco desse 43º episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde conversamos sobre a Fórmula 2 e a temporada 2022 da Fórmula 2, onde o brasileiro Felipe Drugovich foi campeão. Agora estamos aqui no papo automobilístico, vamos entrar numa polêmica. Temporada 2021 da Fórmula 1 foi vencida na última volta por Max Verstappen, quando ele conseguiu ultrapassar o heptacampeão Lewis Hamilton e venceu a prova. Essa vitória é polêmica, porque, aos que não sabem, há menos de 5 voltas para finalizar a corrida, Nicolas Latifi, que estava batalhando nas últimas posições, acabou batendo ao tentar ultrapassar e causou uma avaria na barreira do espaço Yas Marina, do GP Yas Marina, que teve que ser interrompido aí para a reconstrução dessa barreira. De fato, né, tivemos aí a bandeira que fez com que houvesse uma diminuição não a interrupção, né, na verdade, mas foi uma bandeira que fez com que tivesse a diminuição da velocidade e interrompessem as ultrapassagens, de fato. E como sabemos, em alguns casos, quando isso acontece próximo do final, não há tempo para remontar as barreiras e a corrida termina aí na bandeira amarela. A bandeira amarela é justamente quando acontece isso. Bandeira vermelha na Fórmula 1 é quando a corrida é interrompida e assim temos a relargada. Não teve relargada, os carros ficaram, e ao invés de ter a ultrapassagem de todos os retardatários, o que faria com que Max Verstappen não chegasse de forma alguma a Lewis Hamilton, então seria aí a segunda polêmica. O chefe de prova, Michael Masi, permitiu que Max Verstappen somente ultrapassasse os retardatários entre ele e Lewis Hamilton e recomeçasse então a corrida, o que deixou ele muito próximo aí do Lewis Hamilton e assim conseguiu nas últimas curvas ultrapassar Lewis Hamilton e vencer então o título. A Mercedes entrou com recurso, depois retirou, depois entrou de novo, enfim, foi uma confusão, mas existem pessoas que até hoje dizem que esse título é um roubo. Esse é, né, o termo utilizado aí de forma popular por alguns ou fãs de Lewis Hamilton ou torcedores da Mercedes. Quero saber, se na opinião de vocês, Gabriel Franco, Guilherme Ribeiro Paturi, foi roubo ou foi justa a decisão do Masi e o título do Max Verstappen? Cara, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais parcial possível, né? Porque, assim, poucos sabem, acho que o Miguel sabe também, eu não sou um dos maiores fãs do Lewis Hamilton, até porque ele tirou o título do Felipe Massa em 2008, ultrapassando, inclusive, o Glock na última volta, né? Que já foi comentado aqui no episódio, também ultrapassando de última volta. Mas, assim, eu acho que as regras não foram seguidas corretamente. Realmente, o Hamilton ele tem razão em reclamar, na minha humilde opinião. Mas eu também acho que, se o Hamilton fosse merecedor do título, ele teria segurado o Max Verstappen até o final. Lógico, existem outras 1000 condições que dizem o contrário. Por exemplo, desgaste de carro, desgaste de pneu, qual tipo de pneu, eu não lembro também quais eram os tipos de pneu, eu não lembro se o Verstappen estava usando os pneus mais rápidos do que os pneus do Hamilton, não sei, eu acredito que não, acredito inclusive que eles estavam com a mesma disposição de pneu, mas assim, eu acho que foi sim roubado, né, roubado entre aspas, porque
a decisão do diretor de prova, a decisão que vale, essa é a regra da FIA também, né, que se o diretor de prova decidir seguido, mas que caberia também ao Lewis Hamilton conseguir segurar o Max Verstappen até o final, que não aconteceu. E infelizmente ou felizmente, né, para quem não é tão fã do Lewis Hamilton, o Verstappen conseguiu o seu primeiro título, que também desandou que também deslanchou a carreira dele, né, cara? Porque agora o menino não para de vencer. Começou a temporada mal pra caramba e começou a ganhar. Mas em geral não é sobre o Max Verstappen, é sobre como que foi vencida a última temporada. Eu acho que foi sim incorreta a decisão do diretor de prova, mas infelizmente as decisões do diretor de prova precisam ser seguidas. Dito isso, Max Verstappen é o campeão e não tem discussão. Lewis Hamilton deveria ter segurado ele, se ele fosse tão bom quanto ele fala que ele é, só porque ele ganhou 7 títulos seguidos. Tem muita coisa da sua fala que eu não concordo, cara, mas antes de eu falar... Principalmente a dos seguidos, não foi seguidos. Não, eu vou falar agora porque senão vai perder o fio da meada, né? Acho que a gente tem várias coisas que a gente pode considerar aqui. Em março de 2022 teve um relatório oficial que falou que houve erro humano na decisão, que isso não deveria ter ocorrido, e o Michael Masi, o que aconteceu com ele, o cara foi mandado embora depois disso, né? Essa é a verdade. Coitado, o cara foi ameaçado, teve várias coisas, enfim, sim, pelo Michael Masi, mas ele era péssimo de diretor de prova, horrível, cedia a pressão, marqueteiro, ruim, cara ruim, sabe? Ruim, cara ruim. E a verdade é que foi meio absurda essa decisão para começar, porque o Lewis Hamilton estava a mais de 20 segundos à frente do Max Verstappen. Muito na frente, numa volta que em Abu Dhabi é, às vezes, feita em menos de 1 minuto e 20 segundos. Então, você pega aí, cara, é o quê? É 1/6 da volta, é muito na frente, cara, para ter uma coisa dessas que colocassem eles colados um no outro. O Verstappen, como não tinha ultrapassagem, conseguiu trocar os seus pneus, estava com os pneus novos, o Hamilton apostou em outra estratégia com os pneus velhos e foi por isso que teve a ultrapassagem, por nenhum outro motivo. Se os carros tiverem... Inclusive, eu acho que a maior prova disso é que quem teve a pole nessa corrida foi o Verstappen. Não foi o Hamilton. Quem largou na frente foi o Verstappen, quem ultrapassou foi o Hamilton, depois teve ultrapassagem de novo. Cara, dificuldade, é verdade, o Hamilton teve que lutar porque o seu companheiro de equipe, Bottas, já tinha desandado, sabia que não ia correr na Mercedes, não estava ajudando em nada. Agora, o Sérgio Pérez foi muito importante para o Verstappen ganhar esse título, porque ele segurou o Hamilton em vários momentos, e é isso. Acho que é meio absurdo, na verdade, o que aconteceu. Acho um descaso. Se tem regra em esporte, é para ser seguida, ainda mais um esporte tão tecnológico, meio absurdo que isso não tenha acontecido. E não sou eu que estou falando, né? Porque tem, aos que assistem à série Drive to Survive, entrevistam outros pilotos e os outros pilotos falam, cara, não estou entendendo o que está acontecendo, isso é injusto. Palavras de, cara, Ricardo, palavras de Carlos Sainz, galera que, enfim, não tem nenhuma conexão com um dos... Eu não sei se é mais amigo do Hamilton ou não, imagino, inclusive, que o Sainz talvez seja mais amigo do Verstappen pela idade, mas não tem como saber. E é isso. Uma decisão, ao meu ver, de fato injusta, inclusive ao ver, né, da próprio relatório lançado em março de 2022. Mas é isso. Acho uma decisão, assim, absurda, abstrusa, horrível, e que me custou uma boa quantia de dinheiro, porque eu tinha apostado aí uma viagem com a minha não namorada ainda, mas hoje em dia namorada. Um beijo, Ju, pra você que tá ouvindo isso aqui agora, espero que esteja ouvindo. Nem a minha namorada escuta o Boleiro de Manas, cara. Isso que é ferro, cara, essa é a verdade. Mas, enfim, é isso. Um erro, Michael Masi aí estragou o que seria mais um recorde do Lewis Hamilton, que chegaria ao octacampeonato. Essa temporada não foi bem, o carro da Mercedes não tá bom, mas, enfim, é isso. Vamos ver, às vezes, na próxima temporada, que tem tudo para ser a última, ou tá a penúltima, no máximo, aí do Hamilton, o cara consegue bater esse recorde do Schumacher. Gui, pode entrar aí, cara, para fechar. Eu sou, na verdade, vocês sabem, um leigo de Fórmula 1,
Mas pelo que eu li do relatório também que saiu, o fato de que foi um erro humano, mas o relatório também diz que as decisões do diretor de corrida Michael Masi foram feitas em good faith, em inglês, né? Em boa fé, ele não fez de propósito, de acordo com a investigação da FIA. Só que foi um erro humano. E como a própria FIA declara um erro humano, eu acho que é correto dizer que foi roubado o menino Lewis. E apesar de não ser as circunstâncias não serem muito similares, me lembrou de quando eu assistia a Fórmula 1 quando era criança, de ver o Felipe Massa perder para o Lewis Hamilton na última volta, apesar de for aí, pelo que eu me lembro, acho que não teve interferência nenhuma, foi só incompetência do Felipe Massa mesmo. Exatamente, e o que eu também, uma referência aqui, só para fechar rapidinho meu comentário, eu não sei muito sobre Fórmula 1, então não adianta ficar me alongando, mas uma analogia que eu posso fazer foi quando, meses depois da partida, o diretor de arbitragem da CBF em 2020 disse que houveram erros da arbitragem na vitória do Atlético Mineiro de 2-0, acho que foi sobre o São Paulo no Mineirão. Meses depois falaram que houve erro de arbitragem, teve um gol anulado do São Paulo, o primeiro gol do Atlético estava impedido, algo assim. Então aí, quando tem a própria federação, a própria associação, a própria confederação diz que teve erro humano, tem que aceitar, né? Teve mesmo. Eu na época lembro de tive longas discussões com o Miguel dizendo que não teve erro o jogo, o Galo não estava impedido ou estava impedido, não lembro qual foi o erro exatamente. Só que quando sai, né, admitido, eu acho que tem que aceitar, né? Então é isso, essa é a minha analogia. Foi o primeiro gol do Luciano. O Luciano estava em posição legal, o árbitro deu impedimento, logo depois saiu o gol do Atlético. Alan Franco, exatamente. É isso, Alan foi grande, cara, que vai jogar a Copa do Mundo aí pelo... Meu primo. Mas verdade isso aí, ele é meu primo. Não dá pra chorar pelo leite derramado, cara, essa é a verdade. O Alan Franco é primo do Franco, sim. Franco que tem passaporte equatoriano, pra quem não sabe. Tem passaporte equatoriano. Mas é isso, rapaziada. Eu vou fechar aqui esse episódio porque eu tô querendo assistir aqui o milagre do Maracanã. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente dessa exploração, disso que a gente conversou. E aí os cachorros começam a latir de novo, uma beleza. Mas é isso, galera. Obrigado aí por terem participado desse nosso 43º episódio. Se vocês gostaram, deixa o seu like, comentário. É muito importante ter esse feedback pra gente. E é isso. Obrigado pelas suas participações aqui. Conto com vocês e até a próxima.